Olá, Olá, bem-vindos ao Sinal do Destino. Eu sou Hermínio Portela. sou Palmeiras Teixeira. Antes da gente começar o assunto de hoje, eu vou repetir o que eu sempre repito para nos ajudar. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gosta do nosso bate-papo, curte, compartilhe, acione o sininho para receber nossas notificações. Enfim, vamos seguir o barco. Hoje a gente vai falar de mais um arcano menor. Existem nos arcanos menores as figuras da corte, que é o rei, a dama, o valete e o cavaleiro. Geralmente essas cartas representam pessoas. Elas podem representar também acontecimentos, situações. Mas geralmente elas representam pessoas que causam essas situações, né? Nós já vimos a dama de paus, que é a mulher empreendedora, que o paus é o elemento fogo, o rei de copas, que é o homem sensível, porque copas é o elemento de água, e hoje nós vamos falar da dama de espadas, que é do elemento ar. É uma senhora com expressão grave, tudo aéreo em volta dela, com pássaros e anjo, borboleta, aquela coisa toda. Mas a expressão dela é muito grave. E eu me lembro que eu, desde pequeno, que eu sempre gostei de tarô, de cartomancia, essa coisa toda, e sempre soube de ver minha avó, a minha tia falar, e as mulheres mais velhas, que a dama de espadas era uma mulher perigosa. Sempre que aparecia uma mulher para atacar uma outra numa coisa de canto, era dama de espadas. Era. Tá. Eu me lembro até numa novela antiga aí que teve Anjo Mal, né? Que era uma novela que foi feita primeiro com a Suzana Vieira, depois foi feita com a Glória Pires. A mãe da personagem era uma cartomante, ela não gostava da filha, ela tinha cisma com a filha. E ela era cartomante, e ela ia dar consulta para os consulentes dela e falava assim: como é que a senhora marca a mulher, né? Se for bacia, eu marco com a dama de copas, se for assim com a dama de... E a Nice, que era a filha dela, como é que a senhora marca ela? A dama de espadas. Mas por que isso? Porque é o seguinte, a mulher, eu não vou entrar em discussão de gênero aqui, mas a mulher, ela quando ela nasce para ser mãe, por exemplo, né, nem toda mulher nasce para ser mãe, mas a mulher, biologicamente, ela tem um sistema emocional, mesmo por causa do estrogênio, mesmo por causa dos hormônios dela, ela é mais sensível, né, não mais fraca, mais emocional, ela tem essa coisa do instinto mesmo, que é para ser mãe, né? Uhum. Mesmo que ela não seja, ela vai ter essa coisa. A dama de espadas é quando ela perde isso. Tá. E não é que ela nasceu assim, ela perde. Tá. Porque ar seca, desidrata. Então foi uma coisa que aconteceu, né? Então não é da natureza dela, ela não nasceu assim, né? Alguma coisa no percurso da vida dela, mesmo que seja muito pequena, mas ela sempre foi assim desde pequena, mas alguma coisa aconteceu para se tornar seca. Uma das características da dama de espadas que a gente vê nos textos que ensinam tarô e tudo é a viúva. Ou seja, a viúva ela perdeu afetivamente alguma coisa, não necessariamente o marido, mas às vezes ela... E ela é uma mulher... Gente, se a mulher tem capacidade de amar, né, profundamente, intensamente, ela é capaz do contrário quando é outra coisa. Sim. E aí fica pior ainda. Em vilões Disney, né, vamos assim, dos mais antigos, em vilões, você vê os vilões homens, eles são Capitão Gancho, eles são até meio patéticos, né? Mas quem são as vilãs mulheres? A Rainha Amada, a Branca de Neve, a Malévola, a Madrasta da Cinderela, elas são mais incríveis, porque eu acho que a mulher é mais inteligente. Então a mulher pérfida, vamos usar esse termo, né, que nós estamos falando da mulher pérfida. Você está chamando das mulheres pérfidas? Não! Eu estou falando da específica mulher pérfida que é a dama de espadas. Como lidar com ela, ou como conviver com ela, ou como não, ou como mandar ela embora da tua vida. Mas, por exemplo, você falou assim, que aquela questão que ela se torna pérfida, né? Nem necessariamente ela nasce pérfida, ela se torna por uma questão de algum fato, né? E não é porque você deu o exemplo das vilãs do Disney, né? Aquilo lá
sempre eram maduras, bem maduras, né, senhoras e tal, ali mostra assim, é irreversível, né? É irreversível. Agora, irreversível, elas se tornam, essas mulheres, quando se tornam assim, é irreversível, por exemplo, elas se tornam assim, Não entendi. tem cura? Né? Vamos usar essa linguagem aí. Será que tem cura? Porque se alguma coisa a leva àquilo, ela sabe que é assim, ou ela não percebe. Eu não sei porque eu não sou mulher, né? Não sei, mas não, falo assim. Se a gente for falar do homem assim, a gente vai falar do rei de espadas. Então eu não sei. Mas falar de uma certa forma, vamos falar de observação de experiência, né? Porque se alguma coisa levou uma pessoa, uma mulher, a ser dessa forma, né? E ela não era assim, vamos dizer, talvez, assim, no caminho que nós estamos explicando, assim, sim. alguma coisa, um trauma, sei lá, sim. Ela se tornou esse tipo de pessoa. De qualquer forma, alguém tirou o afeto dela, ela ficou assim. Então pode ser pode reverter isso. Mas eu não sei, mas eu acho que no caso, quando elas se tornam senhoras, que nem você disse, que são as vilãs, eu não sei se é aquilo que o tempo traz, né? Que fixa uma. Vocês sabem, se vocês vivem na rede social, o quadrinho da Dona Nésia. A Dona Nésia, rabugenta, ela é irreversível, ela é dama de espadas, ela é fria. É a mulher fria. Não fria sexual, talvez até sexualmente, talvez até tenha se tornado. Mas o arquétipo da dama de espadas é uma mulher que ela ficou amarga. Por excesso de moralismo. Mas se ela tem excesso de moralismo, ela já foi libertina um dia, se machucou. E para conviver. Assim, nossa! O entorno dela, porque assim, talvez, sim ou não, ela pode se formar numa família, né? Existe um personagem da literatura, do teatro, de Federico Garcia Lorca. Se vocês não conhecem essa obra, vale a pena conhecer, que ilustra bem a Dama de Espadas. Se chama A Casa de Bernarda Alba, ou em espanhol, La Casa de Bernarda Alba, que é uma viúva, típica Dama de Espadas. Uma viúva que tem 5 ou 6 filhas, não me lembro bem. Ela fica viúva, começa a peça ela como viúva, e ela tem essas, acho que são 5 filhas. 5 filhas e 2 empregadas, ficam só mulheres na casa. E ela determina, a peça se passa na década final da década de 20 para começo de 30, por aí. Né, o começo de 30, porque o Lorca morreu em 36 e ele escreveu essa peça nessa época. Tá. Se passa em Granada, na Espanha. E ela determina, com uma cara dura, com uma expressão de pedra, que 8 anos vão de se passar naquela casa sem que se abra as portas e as janelas, que não entra a poeira da rua naquela casa, e todos devem se vestir de preto, e as filhas entram num desespero absurdo. Elas têm que vestir preto, porque elas vão perder a juventude delas lá. A filha mais dela está com 39 anos, é a primeira que ela deixa namorar. E um cara ali no meio faz um estrago danado, porque aquelas mulheres cheias de libido estão querendo aquele cara. E aquela mulher ruim, aquela mulher fria. Sim. E eu me lembro de uma hora que a filha dela mais velha, porque o cara, lógico, está interessado na mais nova, e ela fala assim para a mãe: o Pepe está distante. Ela fala assim: é coisa de homens, a mãe fala. A mãe, mas eu devo estar feliz, eu não estou. Isso é o de menos, você não tem que estar feliz. Você tem que casar com ele, pronto. Sim. Isso é Dama de Espadas. Mas veja assim, vamos seguindo nesse raciocínio assim, dessa peça, que é um exemplo, foi um fato verídico. Foi um fato verídico, né? Agora, isso era uma época em que existia, né, em termos familiar, vamos contar, né, em termos familiar. Na época existia o maior respeito e a maior autoridade em termos de pai, mãe, aquela coisa que existia um comportamento assim, né? Não, mas era um patriarcado tão forte que a mulher... Tanto que a Bernarda Alba, ela tem um cajado na mão. Não, aquilo é um símbolo fálico, um símbolo de macho, sim, né? Eu queria passar o seguinte, não é daquela época, né? Mas vamos nos atualizar. Uma pessoa dessa... quer dizer, de memória, assim, eu não lembro de ter conhecido personagens, né? Mas assim, conhecido. Você conheceu, sim.
Não, mas assim, Você conheceu uma família não tão dura, mas todos nós conhecemos mulheres assim. Tá, mas assim, existe aquela questão da gente com infância. Mas, por exemplo, entre adultos, vamos dizer assim, existe uma pessoa dessa forma. Está falando do nosso meio, assim, da nossa idade? Da nossa idade, vamos agora, né? Sei, da nossa idade. Isso, aí encontra-se uma pessoa anos. Assim, não... socialmente. É isso que eu falo. Eu não conheço nenhuma mulher não, assim então, da nossa geração. A não ser que ela seja cristã fundamentalista, que ela seja... Mas aí generaliza, né? Aí você tem uma distância, mas eu estou falando o seguinte, por exemplo, identificar, porque, veja, a pessoa hoje, vamos lá, hoje existe uma pessoa assim. Quando você fala tudo isso, quando se fala de uma pessoa assim, por que ela é assim, parará, hoje existe uma penalização das coisas. Existe uma justificativa, para tudo existe uma justificativa hoje em dia. Porque não sei o que lá, trauma sofreu porque não sabe disso. Sei. A questão da pessoa ser ruim, naturalmente, não observa, as pessoas fogem um pouco disso, de aceitar. Então, hoje em dia, como é que uma pessoa dessa é assim? Tem uma diferença. Lembra que a gente falou da Dama de Paus? Se vocês não viram a Dama de Paus, vão lá e assistam para a gente comparar aqui. A Dama de Paus é uma mulher autoritária porque é símbolo fálico. Paus e espadas são símbolo fálico, símbolo masculino. Copas e ouros são femininos. Então, vamos fazer assim das mulheres dominadoras. A Dama de Paus é aquela mulher dominadora, empreendedora, que manda na casa, aquela coisa toda. É um pedaço de pau. Sim. Bate na cabeça. A Dama de Espadas, a espada tem um corte, ela é castradora, é diferente. Sim. Ela quer castrar, ela não quer que aquilo cresça, ela poda. O domínio dela está em podar, tá em amputar, está em não impedir. Isso está no fundamentalismo religioso, está no fundamentalismo político, você não deve... E o pior de tudo, esse tipo de mulher castra outra mulher. Sim. Preferencialmente, né? Preferencialmente, porque ela com o homem, geralmente ela não... A não ser aquela mulher tóxica, que dá o abuso também, que a gente fala de relacionamento abusivo, que a gente sempre coloca o homem, né, como autor do abuso, nesse sentido, e o que há, de monte, e eu condeno, nós condenamos pra caramba. Mas também tem aquela mulher de abuso que fala, eu não quero que você tenha amigos, eu não quero que você vá do futebol, eu não quero, isso é uma dama de espadas, eu não quero que você tome cerveja, eu não quero que você, entendeu? Eu quero você dentro de casa aqui só comigo. Então a gente atualizando, né? É a mulher castradora. Tá, a gente para ficar mais claro. A gente atualizando, a tendência é as pessoas se afastarem. De uma pessoa como essa? Ou elas atraem alguém? E elas atraem a pessoa emocionalmente frágil, que não sabe tomar conta da própria vida. Que ela dá aquela conta de que vai ajudar. Você está falando de afetivamente, você está falando? Sim, porque não, filhos não têm escolha. Não, filho não tem. Mas eu falo assim, o intuito aqui, né, é falar o comportamento da multidão. Sim. Né? E tipicamente feminino nesse aspecto. Nesse aspecto, sim. Então, assim, você vai identificar uma pessoa assim. Como é que você identifica, né? E aí, uma convivência, por exemplo, se nós formos de dar algum recado, né, o que é o que estamos fazendo, assim, você tem uma pessoa dessa no seu métier. Na sua família. Na sua família, na sua chefia, no seu trabalho, de amigos, tal. Como você convive com uma pessoa dessa, que obrigatoriamente você tem que conviver. Porque, diz assim, o conflito é fácil porque, né, se você reagir, o conflito é fácil. Então, entendeu? Essa relação social, né? Eu sempre achei isso. Que uma pessoa dessa, você tem que se afastar. Não tem jeito. Não, é o meu pensamento. Estou falando... Não tem jeito. Porque você não pode conviver com ela porque ela não muda. Ela não é social. Ou ela tem uma imagem social? Ela tem uma imagem social. Tá. Ela fica bem... Se você não está debaixo da chefia dela... Tudo bem, você vê ela como... A Bernarda Alba, dessa peça do Garcia Lorca, ela é até que é interessante você ver a tirania dela. Tá. Né? Se você não é dependente Se você não é dependente dela. Se ela não é tua chefe no trabalho, se ela não é sua mãe, se ela não é sua avó, se ela não é sua esposa... Sim. Você olha aquilo e identifica. Mas se é... Ela vai ficar sozinha.
De Não, preferência. eu deixaria. Se você sofre, né? Se é uma pessoa Eu sofre. deixaria. Porque uma pessoa assim, ela se tornou amarga. O Nelson Rodrigues, filósofo brasileiro, que eu acho o maior teatrólogo brasileiro foi Nelson Rodrigues para mim. E ele dizia assim: a mulher virtuosa não ri, porque a virtude é amarga. O que é virtude nesse aspecto que ele queria dizer? São aqueles bons costumes, eu não gosto de fazer isso aqui, né, mas que é de sociedade, de extrema-direita, de conservadorismo, de que os outros vão pensar, que a dama de espada sempre está preocupada com o que os outros vão pensar. Ela quer exercer uma castração porque ela se sentiu castrada em algum momento da vida. Sim. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que nenhuma mulher nasce assim. O homem pode nascer assim, porque o homem é um caçador por excelência, mas a mulher, ela pode ter aprendido isso com 1 ano de idade até. Tá. Mas eu duvido, eu posso até estar errado, eu duvido que uma mulher nasça assim, com essa crueldade. Agora, quando a crueldade, porque a crueldade é uma coisa do ser humano, a crueldade é uma coisa masculina. Masculina, eu acho essencialmente. Agora, quando a crueldade vai para o feminino, a crueldade masculina perde de 100 a 0. Sim. Com a crueldade feminina. É verdade. Porque como ela tem todo... A mulher é um labirinto dentro dela mesma e dentro dos... Né? O homem ele vai numa linha reta, a mulher vai circular. Mas isso é hormonal, não é um conceito de comportamento. Então esse hormonal dela, mesmo que ela pare de ovular e tudo, aquilo fica num labirinto, em preâmbulos que... sabe, que a gente nem pode imaginar e que nem elas sabem explicar. Sim. Então elas conseguem fazer, por exemplo, uma vingança de uma mulher é muito pior do que a de um homem. Eu tenho mais medo de vingança feminina do que de masculina. Porque a vingança do homem, ele vai lá e mata. Pá, a mulher não, ela te cerca de uma tal forma, ela come você que nem mingau quente pela beirada e você tá ferrado e você não percebe. E ela vai até as últimas... A mulher, quando decide, vai até as últimas consequências. Eu sempre falo que a mulher, quando quer, ela vai pro precipício e se joga. Ela se mata para você morrer também, quando é assim. Imagina um ser assim, que tem essa característica, né? É impossível, realmente é um ser humano impossível, né? E que existe, você pode dar sorte de não conviver ou não depender de uma pessoa assim, de preferência, tomara que, né? Não tem esse castigo de ter, porque existe aquela coisa, existem pessoas assim que você pode identificar e você tem uma distância. Acabou, não te afeta em nada. Você pode até ver pessoas que você gosta sendo afetadas e você tenta, né? Eu acho que mais fácil é você tentar. Você sabe que eu penso nessa história toda, assim, porque eu acho o seguinte: tudo na vida é polaridade, né? E a polaridade que se encontra nesse aspecto é assim. Para a gente encerrar. A mulher, ela tem uma capacidade mágica de um ser sair dela, né, quando ela é mãe. Ela tira aquela criança do forno que é ela e ela vira alimento, que é o seio materno. Fantástico. Eu acho isso um milagre da vida assombroso e lindo, tá? Mas como tudo na vida, ter o yang e o yin, o tal da física, que tudo é um equilíbrio, se você tem essa capacidade de vida, a capacidade do contrário disso é assustadora. Verdade. Assustadora. Porque é lei da vida, né? Existe o contrário, senão não dá valor ao... Nós vamos falar do homem assim num outro vídeo, nós estamos falando do feminino cruel assim. Sim. E eu acho que essa coisa assustadora de se ver e tudo é proporcional ao equilíbrio das coisas. Sim, né? Sim. Porque você identifica quando você vê o contrário. Aí senão você acha, no caso, na época até que você falou, na época de Bernarda Alba, por exemplo, ela, por exemplo, foi escrita, mas ela não era a única. Não, era comum. E era um período. Não estou falando que uma época cause isso. Não. Estou falando o que desperta isso numa mulher. Entendeu? Que ela tem tanta capacidade de amar e de ser generosa, né, que é típica dela, ela se tornar o contrário disso. E se torna. Porque aquela coisa assim,
O homem da vida é a mulher da morte. Eu já ouvi isso. Eu falei assim, nossa, tá falando que a morte não é uma coisa ruim. Sim. Mas porque a partir do momento que você nasce, que você sai de uma mulher, corta o cordão umbilical, passa a foice ali, você está condenado à morte. Mesmo dentro dela. Sim, sim. Então por isso que talvez a Bíblia dissesse que a mulher traz a morte. Não é a mulher que traz a morte, Sim, é não. o feminino, não a mulher. Porque já que você nasceu dela, né? É. Ela dá uma sentença aí, De faz morte. parte da vida. Mas isso é amor também. Sim. Essa capacidade de amor da mulher. Será que essas mulheres têm jeito? Deveria ter, né? Será que um dia vão encontrar isso, tirar essa amargura dessa mulher? Porque a mulher, quando ela é ressentida, quando a mulher é ressentida, é muito difícil tirar esse ressentimento dela, né? É verdade. Porque... Se você está assim, você é mulher que está assim ressentida, tenta procurar o caminho melhor da vida, né? Se não tiver jeito, se você estiver sendo vítima desse tipo de pessoa, sai fora, porque não tem jeito, sabe? Você tem que cuidar da sua vida. Se você é assim, mude, tente mudar, que você pode ainda ser feliz. Se você é vítima disso, abre mão e só volta quando tiver melhor, se tiver melhor. Até o próximo vídeo, gente. Até lá, gente. Eu espero que a gente tenha esclarecido, se bem que não esclarece, isso são mistérios. Não, identifica, né? Mas esse tipo de pessoa existe. Às vezes a pessoa não se identifica, não identifica e agora já sabe o que é. Então tá aí, gente. Faça os comentários, qualquer coisa a gente bate mais papo sobre isso. Beijão, gente!